E aí, Clezinho, tudo beleza? Nesse vídeo de hoje vamos pegar e comentar sobre a questão da usura, que eu já gravei uns vídeos anteriores, mexendo aqui o mouse para não escurecer a tela, que são minhas luzes de fundo. E vamos tratar sobre a questão da usura numa perspectiva libertária. Por quê? A usura, numa perspectiva libertária, ela tem que ser considerada como um empréstimo de algo, geralmente dinheiro, sem um colateral limitado, ou com a tentativa de alienação de coisas inalienáveis, ou sem responsabilidade contratual, né? Sem responsabilidades fiduciárias. O que acontece nesse caso? A usura, de maneira geral, ela é problemática porque ela se trata de um jogo no qual o tomador, geralmente de um empréstimo, ele tem todos os riscos, enquanto o emprestador, né, ele não tem nenhum risco agregado à atividade dele, que não seja tipo, eu tive o custo de oportunidade aqui que eu perdi e o dinheiro o cara pode pegar e ser inadimplente, mas considerando uma relação honesta entre os dois, não há nenhum risco para uma das partes, né? O que seria, então, a forma correta de emprestar dinheiro? A forma correta de emprestar dinheiro seria tu tendo um colateral limitado. Colateral limitado seria, por exemplo, eu já expliquei isso daqui no podcast com o Olivelino, que está aqui no canal, mas eu vou explicar de novo, a redundância é importante. Um colateral limitado seria, por exemplo, eu faço um empréstimo a 60% do valor da minha casa, ou 80%, ou X% do valor da minha casa, óbvio que nunca maior que 100%, e a casa é dada como colateral. Se houver, por exemplo, um sinistro na minha casa, eu não toquei fogo, mas sei lá, caiu um raio na casa e eu tô com fogo nela, eu posso pegar e entregar a casa como, como uma forma de quitar o empréstimo, né? Por isso que o empréstimo geralmente é feito com uma margem menor. Eu posso fazer isso com um cheque. Por exemplo, o cheque está lá, o valor de face do cheque é para R$ 1.000 para 60 dias. Eu posso comprar o cheque de alguém, né? O cara que está com o cheque, alguém fez um cheque, deu para a pessoa está segurando o cheque, só que ela precisa de dinheiro para agora. Então ela faz o quê? Ela oferece esse cheque para uma securitizadora que faz o factoring e ela compra o cheque a tipo 10% de desconto. Então, o cheque é de R$ 1.000, ela paga 900 à vista e assim vai. Isso é usura? Não. Né? Por quê? Porque o risco está no cheque. Quem deu o dinheiro, quem passou o dinheiro adiante, né, está aceitando o cheque. Está aceitando os riscos do cheque. E daí, se o cheque vier sem fundo ou tudo mais, desde que não tenha um envolvimento criminal da pessoa que tomou, que fez a securitização e pegou o dinheiro, quem tem que se resolver não é o cliente da securitizadora, e sim quem emitiu o cheque e a securitizadora, o detentor do cheque. Então, o que acontece nesses casos que é muito importante de ser estabelecido? Ela é antiética e todo o sistema monetário e financeiro moderno que a gente tem, bancário ainda por cima, é feito em cima dela. E isso gera problemas enormes, que qualquer tentativa de mudança, seja por bitcoinização ou acabar com esse sistema, sei lá, para manter um padrão ouro também, todo esse tipo de mudança vai ser problemática. Existem incentivos enormes. Os cantilionários, que são as pessoas que geralmente recebem esse empréstimo barato, né, um juros barato, eles não têm interesse em acabar com esse sistema. Os usurários, que são justamente as pessoas que concedem esse empréstimo, não têm interesse em acabar com isso, e o Estado e todos os seus amiguinhos e toda a patota não têm interesse em acabar com isso, porque isso daí é uma concentração enorme de poder na mão dessa galera. E lembrando que a maioria desse pessoal não tem escrúpulos morais, você não passa de um gado, e se você começar a encher o saco, né, eles te desavivam. Mas a minha opinião, isso daí é uma questão que é tipo uma fraude generalizada, e ao meu ver é uma atividade em grande parte criminosa, a quase ao mesmo nível de esgurpo, desavivamento, né, roubo, e assim vai. Talvez não ao mesmo nível, mas seria, digamos, financeiramente o equivalente, né? Então, qual que é o problema geral das relações usurárias, além da questão da limitação da responsabilidade? Ela, geralmente, como ela leva a um conflito, que seria a reserva fracionária, e ela também leva ao rompimento ou à finalização dos ciclos econômicos, que isso daí é outra série de artigos que eu tenho que fazer. Eu já estou com dois de uns 7 já preparados.
o próprio usurário ele tem a capacidade de manipular o mercado, ele tem o poder de manipulação do mercado e gerar uma crise, no qual daí ele que não tem risco, ele começa a tomar todas as propriedades subjacentes às garantias dos outros. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de relação não leva a um interesse genuíno sobre a comunidade que ele está interagindo, leva ao interesse de parasitar, de sugar os recursos dessa comunidade. Bancos, antigamente, antes disso aí se tornar essa fraude institucional ocorrer, eles tinham o interesse, como eu disse antes, de tomar colaterais e também tinham o interesse de fazer joint ventures, tipo de entrar com dinheiro, entrar com investimento, né, ser tipo um investidor, o banco investia no seu negócio e ele ficava com participações. Se o negócio crescia, ele revendia suas participações e assim ele podia te vender gradativamente ou liquidar a posição dele, né? Depende do contrato, e assim ele lucrava em cima. Essas atividades são de risco e não existem mais, porque as atividades de baixo risco, porém antiéticas, elas acabaram sendo extremamente lucrativas e quem não se rendeu a isso acabou quebrando, né? Acabou não tendo tanto retorno e tu teve dentro até mesmo das leis das leis, como que é o nome, corporativas, né, que tu tem dos Estados Unidos, tu teve um interesse muito grande em que as corporações sempre fossem para o retorno dos seus shareholders, né, não tendo nenhum tipo de alinhamento contratual válido. Todos os alinhamentos, todos os consensos podem ser desfeitos e diluídos desde que os shareholders queiram. Não interessa, tipo, artigos de fundação, não interessa nada. Então, grande parte desses problemas que a gente tem hoje são fruto do Estado moderno, são fruto do sistema bancário. Na verdade, o sistema bancário ele é feito para catalisar esse processo e eles não deveriam existir, de maneira geral isso. A argumentação mais fundamentada para isso eu vou fazer em artigo. De maneira geral, tem muito libertário que perde tempo achando que isso é correto. E, claro, a escola austríaca tem defesa sobre juros, ou, tipo, argumentos perante juros, não propriamente uma defesa sobre os juros, porque a escola austríaca é para ser livre de juízo de valor. Né? E isso é um grande ponto cego, porque essa discussão não pôde ser feita propriamente. Os autores que estavam lá inicialmente, como Menger e Bombaver, que não estavam lidando diretamente sobre isso, eles estavam colocando, digamos, a fundamentação. Os autores que teriam maior capacidade de lidar com isso, de maneira geral, apesar de eles terem lidado com juros, que foi Mises e Hayek, eles estavam mais preocupados com a mecânica do negócio, e não com a validade, porque eles não tinham um reconhecimento sobre a ética. Autores mais modernos, como Jesus Huerta de Soto, estão muito mais focados na questão puramente econômica. E os outros autores, como Murray Rothbard e Hoppe, apesar de criticarem o sistema bancário moderno, criticarem bancos centrais e tudo mais, isso ser um tema comum dentro da escola austríaca, eles não notam que esses sistemas eles só existem para a catalisação dessa atividade. Né? Então, por esse vídeo eu não tenho muito o que dizer, é simplesmente reafirmando o que eu já afirmei em outros momentos, e eu quero pegar e escrever um artigo sobre isso. Se vocês quiserem pegar e me ajudar, vocês podem pegar e dar like aqui no canal. Gostaria que esse vídeo aqui batesse pelo menos uns 500 likes, porque vídeos desse tempo eu sei que não vão bater muita visualização. Se vocês puderem também ajudar comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos, essa discussão seria muito boa que surgisse dentro do movimento libertário. Eu já promovi várias discussões dentro do movimento libertário, discussões sobre ética, discussões sobre certos aspectos da economia e tudo mais. E eu quero trazer essa discussão, a discussão sobre a usura e a reserva fracionária para acabar de vez com esse tema. Porque eu vejo que as únicas pessoas que defendem isso dentro do libertarianismo, em grande parte, eles têm incentivos financeiros para fazer isso. Entendeu? E esse é um problema gigantesco, na minha visão, porque a gente está contaminando as ideias. Então eu vou, provavelmente essa semana ainda, até o final de semana, eu terei boa parte do artigo lançado. E o próximo vídeo é justamente para explicar sobre esse problema. E se alguém conseguir me refutar sobre esse tema, que não, eticamente pode sim ter empréstimo sem colateral ou colateral ilimitado e tudo mais. Pega, por exemplo, os empréstimos americanos, empréstimo estudantil americano, no qual, mesmo que tu entre em falência, o empréstimo ele não é dispensável, né? Então você é o colateral, né? A sua alma é o colateral, vamos colocar assim. A alma do estudante é o colateral. Você não tem opção de saída.
alguém então tente demonstrar como esse contrato é válido. Se você conseguir demonstrar isso, você vai demonstrar para mim que também escravidão é válida dentro do libertarianismo. E se você não gosta de mim no libertarianismo, eu já pego e dou um bônus para você. Eu provavelmente irei pegar e abandonar o libertarianismo se isso aí for demonstrado, porque eu não vejo como compactuar com escravidão. Não existe para mim argumento que isso daí seja possível. Por isso até que eu peguei e disse que o argumento do Renato, por exemplo, de não, vamos ter escravidão por mais uns 20 aninhos, daí acaba, né? Para mim é um absurdo, entendeu? Então vamos tratar sobre isso e convido a vocês, se quiserem esperar pelo meu artigo eu vou lançar ele, se vocês quiserem que eu fale sobre certos temas em live, eu falo, só mandem um valeu sobre isso. Se vocês quiserem virar membros do canal, existem membros que podem, não só vocês têm acesso anterior aos meus vídeos, como tem membros que podem pegar e me sugerir temas, e eu tenho uma inclinação enorme em cumprir com os temas sugeridos. Alguns eu não posso fazer por limitações próprias ou diretrizes do YouTube, mas, de maneira geral, eu tenho uma inclinação em cumprir com os temas por conta dos incentivos financeiros em cima disso, né? Então, por esse vídeo é isso, esse é o tema, eu não estou indo muito a fundo, eu quero pegar e dedicar um artigo sobre isso, né? Eu já estou com um artigo mais ou menos organizado, e eu quero que haja discussão sobre esse tema dentro do libertarianismo, porque o pessoal está perdendo muito tempo fazendo qualquer outra coisa, né? E vamos parar de tentar se candidatar, vamos discutir sobre isso, deixa o político ali de lado, ele não importa, sendo bem sincero, ele não importa. Tu não tem controle sobre isso, ele é um desastre natural na sua vida, né? Então, foque naquilo que realmente importa, como que ela opera e como que a gente pode escapar dela, porque esse é o maior problema e é o problema que vai afetar até mesmo os bitcoiners. Então, se os bitcoiners quiserem pegar e fazer argumentos pró e contra, o meu próximo vídeo vai ser sobre a hipervitcoinização e a usura, né? Que eu vejo que a usura é o legacy. Isso que é o legacy, né? E eu sei que esse vídeo aqui vai talvez atrair até galera de esquerda pro meu canal, porque eles vão talvez prestar atenção, vai talvez chamar a atenção de católicos pro meu canal, né? Tipo esse tema em específico, mas eu tô sendo bem sincero quando eu digo, eu vejo que é antiético, eu vejo que não deveria existir e eu vejo que é um alto crime dentro de um mercado. É extremamente deletério esse sistema. Ele não permite a formação da comunidade, gera cisão social. Eu tenho várias consequências que eu não vou conseguir explicar de uma forma célere nesse vídeo, tá? Mas por esse vídeo é isso. Até mais.